A gente chega agora no clímax da entrega da lei no livro de Levítico. Depois de tantos capítulos detalhando sacrifícios, pureza, festas, os capítulos 26 e 27 são tipo uma conclusão solene. Eles estabelecem, sabe, de forma bem clara as condições da aliança de Deus com Israel. Vamos mergulhar nos detalhes dessas condições. Olha que interessante. Antes de qualquer promessa de bênção ou aviso de disciplina, o texto firma o fundamento. O que esse comecinho já revela é que a aliança toda se apoia em dois pilares que não se negociam: adoração exclusiva a Deus e respeito ao tempo e ao espaço sagrados. Essa é a premissa que vem antes de qualquer consequência. Para a gente navegar por esses capítulos que são bem densos, vamos seguir um mapa. Primeiro, a base da aliança. Depois, os dois caminhos possíveis, o da obediência e o da desobediência. E por fim, vamos ver como isso se aplicava na prática, na vida das pessoas, com os votos e os dízimos. Agora sim, a gente entra no coração do capítulo 26. E a linguagem aqui é direta, poderosa, não tem meio termo. É apresentada uma escolha bem clara, uma verdadeira bifurcação no caminho, com consequências assim profundas que determinariam o futuro da nação. E a escolha é essa aí. O capítulo inteiro é construído nessa estrutura de se então. É um dos exemplos mais claros na Bíblia de uma aliança condicional. De um lado, ser fiel leva um futuro de prosperidade e paz. Do outro, a infidelidade abre um caminho de dificuldades cada vez maiores. Vamos explorar primeiro o caminho bom, o da obediência. O que aconteceria se a nação de Israel decidisse andar fielmente nos mandamentos? Bem, as promessas são gigantescas e cobrem todas as áreas da vida. O que a gente vê aqui é uma imagem de bem-estar completo. A prosperidade não é só material, sabe, com comida na mesa. Envolve também segurança nacional, estabilidade social, paz interior. É a visão de um mundo onde tudo funciona como deveria, debaixo da bênção de Deus. E o ponto alto, o mais importante de tudo, é este. Acima de qualquer bênção material, a maior promessa era a da comunhão. A presença real de Deus ali, no meio do povo. Essa é a essência da aliança. Não é só seguir regras, mas ter um relacionamento direto com o Criador. Agora, o tom do texto muda. E muda drasticamente. Se a obediência trazia bênçãos, a desobediência ia acionar uma série de avisos bem severos, feitos para chamar o povo de volta ao arrependimento. O primeiro estágio da disciplina de Deus é justamente tirar a paz e a segurança. As coisas que eram dadas como bênçãos, saúde, vitória, colheita, são as primeiras a serem retiradas. É um alerta inicial, sabe? Um chamado de atenção bem claro e imediato. Essa frase, que se repete várias vezes, é a chave para a gente entender a lógica da disciplina de Deus. Não é uma punição única e final. É progressivo. O texto martela essa ideia, mostrando que, a cada nível de teimosia no erro, a intensidade da disciplina ia só aumentando. E aqui vem a primeira escalada. Se o povo insistisse no erro, o castigo seria intensificado 7 vezes mais. O orgulho rebelde seria quebrado e a própria terra se tornaria inútil, como ferro e bronze, sem produzir nada. E se mesmo depois dessa disciplina dura, a rebeldia continuasse? O texto descreve um povo que se opõe ativamente a Deus. A linguagem é de confronto direto e a resposta divina, claro, se torna ainda mais severa. De novo, o princípio de 7 vezes mais é aplicado. Dessa vez, a disciplina viria através de animais selvagens, que atacariam as crianças, os rebanhos, diminuindo a população e deixando as estradas do país desertas. É um ciclo terrível de desobediência, gerando uma disciplina cada vez maior. Ok, saindo um pouco desses termos da Aliança Nacional, o texto agora muda o foco para a devoção individual, lá no capítulo 27. Como uma pessoa podia, por vontade própria, expressar sua gratidão e consagração a Deus. Para a gente entender o capítulo 27, essa palavra precisa estar bem clara: consagrado, ou santo. Significa algo que foi separado para um propósito divino. Uma vez que algo era consagrado ao Senhor, saía do uso comum e passava a ser exclusivamente dele. Como a gente vê aqui na tabela, o texto estabelecia um sistema de avaliação em prata para resgatar uma pessoa que foi consagrada por um voto. Perceba que os valores mudam com a idade e o gênero, mas o ponto principal não era o valor da pessoa em si, e sim uma forma de representar em dinheiro aquela dedicação. E o mais importante, a lei permitia que o sacerdote ajustasse o valor caso a pessoa fosse muito pobre para pagar a avaliação padrão.
Esse princípio de levar os votos a sério valia também para bens e animais. Esse sistema de resgate, que exigia pagar o valor avaliado mais uma multa de 20%, reforçava a ideia de que uma promessa feita a Deus não era para ser tratada de qualquer jeito. E, finalmente, o livro de Levítico termina com uma instrução fundamental sobre o dízimo. E, diferente dos votos, que eram voluntários, o dízimo era uma ordem, um reconhecimento básico de que Deus é o dono de tudo. O ponto central aqui está no verbo pertencem. O dízimo não era visto como um presente que o povo dava a Deus. Era algo que já era de Deus e que estava sendo devolvido a ele. Era um jeito prático de reconhecer que tudo que eles tinham vinha da mão dele. A lei para o dízimo dos animais era bem específica. O 10º animal que passasse debaixo do cajado do pastor era automaticamente consagrado. O dono não podia escolher. Isso garantia que o processo fosse aleatório, imparcial, reforçando que a escolha era de Deus e não do homem. E é assim que o livro de Levítico se encerra. Essa última frase amarra tudo. As leis sobre sacrifícios, pureza, bênçãos, disciplina, votos, dízimos, nada disso foi invenção humana. Foi Deus quem ordenou a Moisés, lá no Monte Sinai, como os termos da aliança com seu povo. Isso nos deixa com uma questão para a gente refletir, não é? Essa estrutura toda apresentada em Levítico, com promessas claras e avisos severos, mostra uma relação baseada em consequências diretas. De que forma um pacto desse tipo impacta o jeito que uma comunidade entende e se relaciona com o sagrado? Esta é uma produção da Primeira Igreja Batista de Guarulhos, um ponto de encontro entre Jesus e o pecador. Bom, esperamos que essa análise tenha ajudado a clarear as coisas. Para ter mais conteúdo como este, se inscreva aí no canal, deixe sua curtida e compartilhe o que achou nos comentários. A gente se vê na próxima.